cumprimento a todos com a paz do Senhor, a todos os irmãos, a todos que me ouvem neste momento, que o amor do Senhor, que a paz do Senhor possa te encontrar neste momento, que possa estar reinando no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite ser breve, mas creio que o Espírito Santo do Senhor vai falar no seu coração nesta noite, vai falar com você nesta noite, porque o Senhor, em todos os momentos, o Senhor tem algo para falar conosco, para falar aos nossos corações. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que os irmãos abram a palavra do Senhor em Atos 3, versículo do 1 ao 10. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe a leitura nesta noite. Eu creio que é uma palavra bastante conhecida, que é uma palavra que muitas vezes você pode falar que eu já conheço, já ouvi, mas eu creio que cada vez que a palavra do Senhor, a mesma palavra seja falada, porque com certeza o Senhor tocou o coração de quem a leva, né, de quem a ministra no momento. E cada vez o Senhor tem algo novo, tem algo diferente para falar no seu coração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 3, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Aleluias. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Glórias a Deus. Como eu já comentei, é uma palavra conhecida, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar contigo nesta noite. Aleluias. O que iremos dizer de um homem que todos os dias é colocado à porta, né, a porta formosa, uma porta linda, brilhante, né, uma porta muito bonita. Então, todos os dias aquele homem é colocado ali àquela porta para que ele pudesse pedir esmola. E aquele homem estava ali e muitos passavam por ele todos os dias, todos os momentos, no momento que ele estava ali, e quem passava por ele oferecia-lhe a esmola, dava àquele homem a esmola. Porque o que cada um tinha naquele momento era justamente aquilo para oferecer para ele.
porque até o momento o que ele queria era esmola para poder sobreviver. Porque até então é interessante lembrar que, aquele tempo, uma pessoa que tinha uma deficiência física, ela não era uma pessoa bem vista, ela não podia entrar nos templos para adorar o Senhor. Mas onde Cristo está, há um renovo. Aleluias. Onde Cristo entra, há um renovo. Acontece algo diferente. E ali estava aquele homem pedindo esmola e todos passavam por ele e olhavam, alguns davam e outros não, porque é desta forma quando você está necessitado de algo. E eu quero te dizer nesta noite que quando um milagre é preciso, é necessário que você se prontifique. É necessário que você abra os teus olhos, é necessário que você venha se entregar ao Senhor, é necessário que você se disponibilize para que Deus venha fazer uma obra na tua vida, para que Deus venha fazer um milagre na tua vida. E aquele homem ali estava esperando um milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é, voltando um pouquinho aí no capítulo 2, onde podemos lembrar que no capítulo 2 diz que aconteceu o Pentecoste, onde muitas pessoas ali, Pedro pregou, onde Pedro falou do Senhor, e quase 3.000 almas aceitaram o Senhor, e línguas repartidas, línguas diferentes ali foram faladas. Então, foi um mover do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava aquele homem. Quando Pedro veio, passou por ele, e então ele esticou a mão, porque ele queria, né, ele necessitava de mais uma esmola naquele momento. Mas o interessante é que Pedro, quando ele esticou a mão para pedir a esmola para Pedro, ele tinha algo diferente para oferecer para aquele homem. Porque o que Pedro disse foi: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que, para que o milagre aconteça, existem alguns princípios, né? O que fazer para receber um milagre de Deus? Existem alguns princípios para que possamos receber um milagre do Senhor nas nossas vidas. Eu quero te dizer que um deles é que você nunca deve achar que Deus esqueceu de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava ali, então, a pedir a esmola. E Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Até então, a religião, até então, aquele tempo, uma pessoa, como ela não podia entrar no templo, era assim que a religião colocava. Era isso que era colocado. Mas Cristo, ele veio para quebrar muitas barreiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que lá em Isaías, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías, nós podemos observar que, glórias a Deus, em Isaías 49:15, quando você pensa que o Senhor já te esqueceu, eu quero te dizer que o Senhor, ele não esquece de você e ele não esquece de ninguém, como eu já falei. Então, em Isaías 49:15 diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele homem estava ali pedindo, e Pedro passou e ofereceu a ele algo além. Quando Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou.
Então, em nome do Nazareno, levanta e anda. Muitas vezes nós vivemos em certas situações em que as pessoas não olham para nós, vivemos em situações em que as pessoas, a única coisa que elas têm a nos oferecer são esmolas, são bens materiais, são coisas materiais, mas eu quero te dizer que coisas materiais, muitas vezes, as coisas materiais, na verdade, só prestam para suprir a necessidade do seu eu, para muitas vezes matar a fome, para poder encher o seu estômago, para te deixar fortalecido, apenas para que você venha estar de pé. Mas o que Pedro tinha ali naquele momento para oferecer para aquele homem era algo mais. Ele tinha o Espírito Santo do Senhor, aleluias. Porque quando a pessoa ela está vivendo debilitada, e ali aquele homem vivia naquela situação debilitado, sem saber o que fazer no dia seguinte, a única coisa que ele tinha ali eram as esmolas que ele recebia todos os dias. Então, aquilo ali só servia para suprir a necessidade dele, para uma alimentação, para algo nesse sentido, para roupas, então, para algo dessa forma. Mas ele não conhecia aquilo que servia para a alma, aquilo que poderia transformar a sua vida, aquilo que poderia deixá-lo diferente. Mas o que Pedro tinha naquele momento não era ouro, não era prata, era algo mais, era algo melhor, era algo que transforma, era algo que ia modificar a vida daquele homem, foi algo que de fato modificou a vida daquele homem, porque é assim que o Senhor faz. E aquele homem ele não podia entrar no templo, mas naquele momento que ele se levantou, ele pôde entrar no templo. E como eu já falei, que Deus, ele nunca esquece de você, né, como foi falado aqui em Isaías 49:15, que o Senhor não esquece de você. Uma mãe, ela pode esquecer de você. Um amigo pode esquecer de você. O seu pai pode até esquecer de você. Quantos e com um parente pode esquecer de você? Quantas e quantas pessoas pode até esquecer de você? Mas o Senhor jamais esquece um filho seu. Não importa se esse filho, se ele tem alguma deficiência, não importa se você é uma pessoa robusta, não importa. O Senhor, ele olha o coração. Ele olha dentro de cada um de nós. Ele não se importa com a sua aparência física, porque não é isso que chama a atenção de Deus. Não é isso que chama a atenção de Cristo. O que chama a atenção do Senhor é um coração aquebrantado. É um coração diferente, um coração que necessita de algo diferente, de algo novo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ali então aquele homem se levantou. E é interessante que um outro ponto que eu quero colocar é que também nunca espere pouco de Deus. Aquele homem ali, o que ele estava querendo era esmola. Talvez ele não esperasse, talvez ele não tivesse a noção do que Pedro do que realmente Pedro tinha a oferecer a ele. Porque ele estava tão acostumado a receber esmolas, receber centavos, coisas, receber pequenas moedas, moedas, porque naquele tempo não eram centavos, eram as moedas. Então, ele recebia ali algumas moedas. Então, ele estava tão acostumado a receber aquilo ali, que, de repente, quando veio Pedro e deu aquilo que ele tinha, que era o Espírito Santo de Deus, houve um renovo na vida daquele homem. Então, não espere pouco do Senhor. Não, quando você coloca algo nas mãos de Deus, não espere que Deus vai fazer só coisinhas pequenas, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos. É isso que o Senhor faz. Nós somos limitados ao nosso querer, nós somos limitados com as coisas
que muitas vezes pedimos ao Senhor, muitas vezes não sabemos pedir algo para Deus, mas com certeza o Senhor, Ele sempre tem algo a mais do que aquilo que você simplesmente pede, porque é assim que Ele faz na minha e na tua vida. Muitas vezes nós não sabemos, não entendemos a grandeza de Deus, a grandeza das coisas que Deus tem preparado para nós. E aquele homem não sabia a grandeza do que Deus tinha preparado para ele, porque o que ele conhecia eram as esmolas. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que, quando colocamos alguma coisa nas mãos do Senhor, muitas vezes esperamos algo tão pequeno de Deus, né? Esperamos algo minúsculo, mas o nosso Deus, Ele é muito grande. Você imagine um Deus que abriu o mar, né, para o povo passar. Você imagine um Deus que cuidou do povo quando Moisés estava conduzindo aquele povo. Você imagine um Deus que criou você, né? Um Deus que criou você, um Deus que criou todos nós, um Deus poderoso, um Deus que conhece o meu coração, o único Deus que conhece o meu pensar, que conhece o teu pensar. Então, Ele é o único que entende o que se passa dentro de nós, é o único que entende o que nós realmente precisamos e necessitamos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não limite o que Deus tem para você. Não limite o que Ele pode fazer na tua vida. Não limite aquilo que Ele quer para a tua vida. Muitas vezes nós desejamos coisas pequenas, mas o Senhor, Ele quer sempre algo diferente para nós. Foi interessante que eu ouvi um irmão pregando e ele disse que nós muitas vezes colocamos limite nas coisas de Deus. Parece que muitas vezes nós não entendemos o Deus grandão que nós temos. E é verdade. Muitas vezes nós falamos que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, que o Senhor, Ele pode todas as coisas, mas de repente quando vem algo que é limitado para nós, quando vem algo que só o Senhor pode fazer, no caso daquele homem que só Deus poderia fazer um milagre na vida dele, quando vem algo assim, nós sabemos, conhecemos que o Senhor, Ele é grandioso e pode fazer, o Deus do impossível, pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós simplesmente deixamos de acreditar. Muitas vezes falamos algo como se Deus, Ele não fosse capaz de fazer aquilo. Mas Ele é capaz de fazer todas as coisas. E realmente Ele é o Deus do impossível. Realmente é Ele que conhece o teu coração. Ele sabe onde precisa ser transformado. E Deus conhecia aquele homem. Independentemente dele poder entrar no templo ou não para adorar o Senhor. Independentemente dele poder entrar ali ou não. Deus conhecia aquele homem. Deus sabia a necessidade dele. Sabia onde tinha que tocar. E assim foi feito, o Espírito Santo tocou naquele homem, porque ele se colocou de pé. Pedro mandou ele se levantar, levante e ande. Se coloque de pé. E o mais interessante também, irmãos, é saber que quando alguém, muitas vezes a pessoa ela precisa de um milagre, e muitas vezes ela precisa de uma mão amiga, ela precisa de alguém para poder ajudá-la. Ela precisa de uma mão direita para poder erguê-la. Muitas vezes ela se encontra fraca, assim como se encontrava aquele homem que não podia se levantar. Então, muitas vezes a pessoa se encontra fraca. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é erguer, colocar a mão, é esticar a mão para alguém. O papel da igreja é ajudar alguém em oração. O papel da igreja é poder estar ao lado do irmão que necessita de uma palavra. O papel da igreja é poder estar acompanhando o irmão que você percebe que ele está fraco na fé. Não é atirar pedras. Não é dizer que aquele irmão, só porque ele tem uma deficiência, ele não é capaz.
Porque quantos de nós temos deficiência? Aquele homem tinha a deficiência física. E quantos de nós temos deficiências, outras deficiências? Sabe qual a deficiência? Quando você deixa de ajudar alguém, você tem uma deficiência. Sabe, você tem a deficiência do amor. Você não tem amor no seu coração. Quando você deixa de ajudar o teu próximo, ou que seja ele, que seja em oração, ou que seja até mesmo com algo material, em oração, para aquele irmão se erguer. Você tem uma deficiência quando você deixa de ajudar. E o papel da igreja é ajudar os necessitados, é ajudar aquele que realmente precisa, é ajudar aquele que necessita, porque muitas vezes ele se encontra fraco. E Pedro, passando ali, e aquele homem pediu esmola, e Pedro esticou a mão àquele homem e deu algo mais. Porque é esse o papel da igreja. Pedro estava ali justamente fazendo o papel da igreja. Aleluias. Glórias a Deus. E eu quero te dizer também um outro princípio dê um passo de fé. É necessário ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé não se agrada a Deus. Como é que você quer que o Senhor haja na sua vida? Como é que você quer que o Senhor venha transformar na sua vida, transformar algo na sua vida, fazer algo novo na sua vida, se você não acredita naquilo que Ele faz? Se você não acredita naquilo que Ele pode fazer? É interessante que muitas pessoas querem o bem de Deus, mas elas não querem se prontificar para as coisas de Deus. Elas não querem se santificar, elas não querem estar à disposição de Deus, elas não querem estar à disposição da forma que o Senhor quer que ela esteja. Muitas pessoas querem viver da forma que elas querem. Isso é você viver a sua própria vontade. E Deus, Ele, quando tem um milagre para fazer nas nossas vidas, é necessário que nós venhamos acreditar, que nós venhamos entender que Ele não se esquece de nós. É necessário que nós venhamos entender que você não deve esperar pouco do Senhor. É necessário que venhamos entender que precisamos dar um passo de fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele homem entrou no templo, ele se levantou então, Pedro levou ele até o templo. Ele nunca tinha entrado no templo. Ele nunca havia entrado no templo para poder adorar o Senhor. E naquele momento aquele homem entrou no templo saltando de alegria, porque é isso que o Senhor faz quando o Senhor chega, quando o Senhor entra nas nossas vidas. É isso que o Senhor faz conosco. Nós começamos a pular, a saltar de alegria, porque é algo inexplicável. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o agir de Deus nas nossas vidas. Mas é impressionante que você pode não ter nada, irmão, você pode não ter bens materiais, você pode não ter muitas coisas na sua vida, mas quando o Senhor entra, quando você abre o teu coração, quando você deixa a fé entrar, o Senhor, Ele pode grandes coisas fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a fé entra, o mover do Senhor é incrível. Você sente uma alegria diferente, você começa a saltar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo cristão, toda pessoa que conhece o Senhor, é impossível, irmãos, estar triste. Você só fica triste se você, de fato, não entregou a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, aleluias. E a alegria sempre vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E aquele homem ali alegre, e o povo então, quando viu aquele homem entrando no templo, sabia que era aquele homem que estava pedindo esmola na porta, e se assustaram. Ficaram extasiados por ver aquele homem andando, aquele homem pulando de alegria. O que será que aconteceu com ele? O que houve com ele? Não era aquele que estava ali na porta?
aquele que só pedia esmolas. Mas eu acho o que é interessante aqui, Lucas, quando escreveu esse versículo, o que ele deixa bem claro para nós é que não importa a tua deficiência, não importa o que você tem, não importa, eu estou te dizendo nesse momento, não importa, não há deficiência nenhuma. Quando Deus chega, quando Cristo chega, não importa que tipo de deficiência que você tem. Ele pode fazer o mover na tua vida. Ele pode te mudar, Ele pode te transformar. Ele pode te colocar de pé. Ele pode renovar a tua vida. Aleluias. Então, não há nada que Cristo não possa fazer. Não há nada que Deus não possa transformar na tua vida. Não há nada. Então, esse versículo, ele deixa bem claro que todos nós, independentemente, todos nós somos filhos do Senhor. Todos nós somos observados pelo Senhor. Todos nós somos queridos do Senhor. Todos nós. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Que você é uma pessoa que simplesmente está ali, que o Senhor não olhe para você. Sim, o Senhor olha para você, sim. Você vai conseguir, sim. Porque foi para isso que Cristo veio. Ele veio para quebrar muitos paradigmas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nesta noite dizer a você que se alegre como aquele homem se alegrou naquele momento que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Nunca deixe alguém dizer que você não é especial. Nunca deixe ninguém dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz. Você é capaz. Porque quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele chama, não são as pessoas capacitadas. Deus, ele capacita as pessoas. Então, muitas vezes é interessante que tem gente que acha que Deus ele chama as pessoas que já estão prontas, que estão capacitadas, as pessoas que têm etiqueta. Deus, ele é diferente. Ele olha para nós diferente. Enquanto o homem olha para o físico, enquanto o homem olha simplesmente para, muitas vezes, o intelectual, a forma que você se veste, a forma que você anda, o que você tem. Eu quero te dizer que Deus, ele olha para o coração, ele olha se você realmente é uma pessoa que tem fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Quando nós abrimos os nossos corações, quando nós nos entregamos a Ele, é assim que Ele age nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que capacita. Fique com esta palavra nesta noite. Seja firme no Senhor. Se você ainda não se firmou, seja firme. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu íntimo, porque Ele pode trabalhar, Ele pode mover tudo aquilo que que tem uma deficiência. Coloque nas mãos dEle, aonde é que está a tua deficiência, porque Ele te conhece. Então diga a Ele o que você acha que você tem uma certa deficiência, coloque no coração, coloque no teu coração, e coloque nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer grandes coisas na tua vida e transformar aquilo que muitas vezes você pensa que você não é capaz, e muitas vezes no que as pessoas acham que você não é capaz. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer, porque você é. Porque Ele é que pode capacitar você para todas as coisas. É Ele que pode mudar a tua vida, é Ele que pode fazer o mover na tua vida e em toda a tua família, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui essa grandiosa oportunidade. Amém.